Olá, espero que vocês estejam bem, como eu também estou. Quero saudá-los com a palavra, lema desta semana de Isaías 55, versículo 11. Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para o que a designei. A palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para que a designei. Alguns avisos. A nossa igreja está incentivando para nós participarmos dessa campanha de solidariedade. É muito simples, você pega e faz uma cruz bem simples, pode ser com 2 galhos de árvore, um pano preto em redor e uma flor. Coloca na sua porta ou em algum lugar onde as pessoas possam ver, como símbolo de solidariedade por aqueles que têm partido, que têm falecido em função da pandemia. Gostaríamos também de ter um feedback, um retorno dos cultos, como é que está chegando, está bom assim, o que pode melhorar. Por favor, é importante se você puder dar um retorno para nós. Avisamos também que temos o grupo de oração, todas as quintas-feiras à noite nós reunimos em casa para orar por aqueles que têm alguma necessidade, seja doença, seja outro problema. Você pode telefonar ou mandar um WhatsApp para o meu telefone e nós incluímos o seu pedido, estaremos orando então. A campanha Vai Vem continua e a gente recomenda também que cada família faça o seu cofrinho. Outra coisa é importante. As nossas comunidades são formadas por pessoas que se sabem amadas e perdoadas por Deus. E pela fé em Cristo Jesus, tem a promessa e a esperança da ressurreição para a vida eterna. Por isso, porque ganharam um presente tão grande, tão maravilhoso, que agora tem Deus como seu Pai, e um dia vão estar com Ele para todo sempre. Em gratidão, as pessoas contribuem, pagam uma mensalidade. Pessoas da comunidade. Se você não é da comunidade, se for de outra comunidade, participe lá, contribua lá onde você participa. Se você não é de comunidade nenhuma, você tem a liberdade, mas não a obrigação. E, por favor, não entenda que vá ganhar uma coisa de volta, porque nós já recebemos, nós já ganhamos. Por isso nós, por gratidão, contribuímos, pagamos uma mensalidade para que outras pessoas possam também partilhar dessa boa notícia de que Deus nos aceita como filhos e como filhas, amados, amadas, para estar com Ele na eternidade. Deus seja louvado. Queremos cantar o hino que vai ser projetado na tela. Ei, soberano, sobre o céu e a terra, ver o homem, ver o Deus. A ti eu quero amar, somente a ti honrar na vida que nos transes, Deus. Atos formosos, prados viçosos, são nosso encanto no verão. Mais belo é meu Senhor, mais puro seu amor, que alegra o nosso coração.
dourado, o luar prateado tem luz pura celestial. Mais brilho, meu Jesus, mais pura sua luz, a sua graça divinal. Toda a beleza do céu, da terra se resume em ti, Jesus. O mais profundo amor tenho por ti, Senhor supremo, bem suprema luz. Nós celebramos o nosso culto em nome de Deus, o Pai, Criador, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que veio nos resgatar, nos reconciliar com o Pai, e em nome do Espírito Santo, nosso mestre, ensinador, nosso consolador. Sendo que Deus está conosco, queremos também nos apresentar a Ele com a confissão do nosso pecado. Oremos. Deus Santo, mas também nosso Pai Celestial, queremos confessar que nós temos procurado a felicidade em coisas que no final nos deixam vazios e vazias. Pensamos que se nos esforçarmos para acumular bens, ter diplomas, casar, conseguir reconhecimento dos homens, ter saúde, então seremos felizes, assim pensamos. Mas enquanto procuramos alcançar essas coisas, a vida nos escorre como areia pelos dedos. Esquecemos de nos alegrar com as pequenas coisas e com o maior dos valores, que é a tua pessoa. Só tu dás sentido, só tu preenches o vazio da nossa vida, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso pedimos, perdoa-nos quando procuramos a felicidade, procuramos o sentido da vida nas coisas passageiras e não nas coisas eternas. Por Cristo Jesus. Amém. Nós confessamos nosso pecado, então ouçam o que Deus nos diz agora, conforme o Evangelho de João 5:24. Jesus falando: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Veja que boa notícia. Quem crê tem a vida eterna. Tempo presente é para aqui e agora. Louvado seja Deus. E assim, nada mais tendo a esconder ao Senhor, limpos e curados do nosso mal, queremos enaltecer o nosso Deus, cantando: tua é a glória e a honra também. Para sempre.
Aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos a leitura conforme o Evangelho de Mateus 5, 1-11. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é deles. Felizes são vocês quando insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem seus seguidores. Até aqui a leitura do Evangelho. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ouçamos a leitura do texto da pregação conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os versículos 26 até 39. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a.
Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Então ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir ao carro e sentar-se com ele. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? O que impede? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. Até aqui a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos na tua verdade. Amém. Este homem estava a caminho, numa estrada. Existem muitos tipos de estrada. Estradas largas, estradas estreitas, estradas asfaltadas, estradas cheias de pedra, de chão batido, estradas pelo deserto ou estradas margeadas por flores lindas, por árvores ornamentais. Existem muitos tipos de estradas e de caminhos. E às vezes a gente passa por uma estrada linda, bonita e não repara. Não repara nas flores, não repara nas belezas que margeiam esta estrada. Uma vez eu estava subindo as escadas lá onde nós morávamos, em cima da igreja, devia ter uns 30, 40 degraus, e eu sempre subia de 2 em 2. Um dia, Deus me deu um puxão na orelha para olhar para o lado. Lá tinha uma flor muito bonita que minha esposa, a Rúbia, tinha colocado lá, que eu não estava vendo mais. E me admirei com aquela flor. Às vezes a gente está numa estrada que não é tão bonita. Pode ser um vale profundo. Quando eu estudava no Rio Grande do Sul, tinha, assim, logo que a cidade terminava, a gente descia uma estrada, descia, chegava lá embaixo e depois subia. Aquele lugar chamava Buraco do Diabo. Claro que ninguém queria morar lá, né? E assim, o Salmo 23 nos lembra também de que quando estamos no vale da sombra da morte, parecido com esse buraco do diabo, ali mesmo o Senhor nos põe uma mesa, nos oferece um banquete e continua dizendo que o nosso cálice transborda. Sim, na presença de Deus, estejamos num lugar bonito ou num lugar que não é tão agradável, na presença de Deus nós podemos nos alegrar. A vida transborda. Louvado seja Deus. Então, aonde a gente encontra a alegria? Aonde a gente encontra a felicidade? O
grande escritor Machado de Assis disse uma vez que as pessoas vivem correndo atrás da felicidade e quando pensam que a agarraram, estão só com os trapos dela na mão. Por isso, não procure a felicidade no lugar errado. As pessoas geralmente procuram a felicidade fora delas, em vez de procurá-la dentro delas. Ou como diz um provérbio, não procure sua felicidade no final da estrada, encontre-a no caminho. A felicidade não é para depois, é para aqui e agora. Mas nós pensamos assim, né? Quando eu tiver meu diploma, aí vou ser uma pessoa feliz. Quando eu casar, quando eu tiver meu primeiro carro, quando passar essa pandemia. Não, é para agora. Não procure sua felicidade no fim da estrada. Encontre-a no caminho. No texto que nós ouvimos, aconteceu exatamente isso. Este homem viajou a Jerusalém. Por quê? Esse homem era o tesoureiro da rainha. Ele era uma pessoa admirada, era reconhecido, era um ilustre e tinha dinheiro, mas se sentia vazio por dentro. Por isso foi a Jerusalém, porque ouviu falar, lá ele encontraria Deus. E em Deus ele queria encontrar a felicidade. Mas o que aconteceu no final do caminho, quando chegou em Jerusalém? O que eu esperava lá? Ele era um estrangeiro. Estrangeiros não podem entrar no templo, não podiam naquela época entrar no templo. Além disso, ele era um aleijado. Nosso texto diz que ele era um eunuco, aleijado. Aleijados, de jeito nenhum, podiam pertencer ao povo de Deus, e muito menos entrar no templo. Então, em todo lugar, encontrou portas fechadas. Não procure a felicidade no final da estrada. Encontre-a no caminho. E este homem, então, em vez de ficar revoltado, contrariado, desistir de uma vez? Não, ele não desistiu. Ele foi, com muito esforço e com muito dinheiro, conseguiu comprar um rolo do livro de Isaías que nós ouvimos hoje, citado aqui em Atos dos Apóstolos. Naquele tempo não era uma Bíblia assim, mas era um rolo de couro ou um rolo de pergaminho. E ele se comprou o livro de Isaías e continuou procurando por Deus, agora não no final da estrada, mas no caminho de volta. E aí, o que acontece? Ele está lendo, mas não entende nada. E quando alguém procura Deus de todo o coração, Deus se deixa achar. Ou melhor, Deus achou este homem a caminho de casa. Onde nós menos esperamos, Deus realiza seus milagres. Deus sempre nos surpreende de novo. Assim eu disse uma vez Martim Lutero, quando parece que Deus está mais longe, é que Ele está mais perto da gente. Então, esse diácono, de nome Filipe,
chega e explica para esse tesoureiro de quem Isaías está falando. Está falando de Jesus, está profetizando de Jesus, que vai ser morto e não vai abrir a boca, como um cordeiro. Jesus é o fio vermelho que perpassa toda a Bíblia. Jesus é a chave para entender não só o livro de Isaías, mas para entender a Bíblia toda. Em e por meio de Jesus, Deus nos conduz ao seu reino. Em Jesus e por meio dele, Deus Pai nos torna seus filhos, suas filhas. Tudo depende desse nome, Jesus Cristo, para o qual Filipe aponta aqui. Como eu disse, este nome, Jesus Cristo, é a chave para entender a Bíblia. Então, o que este homem, esse tesoureiro, descobre? Lá em Jerusalém, tinha limites. Ele chegou no final da estrada e não encontrou o que queria. Mas agora, ali naquele deserto, naquela estrada que passava pelo deserto, Deus o encontra. Essa é a experiência desse tesoureiro, desse homem. E ele então pergunta para Filipe, depois que ele disse sim, eu creio, ele pergunta: o que me impede que eu seja batizado? E não tem impedimento. Agora ele é batizado, e para ele também vale o que fala em Isaías 43, versículo 1. Assim diz o Senhor que te criou: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O que mais esse homem precisa? É isso que ele procurava. Também você e eu. Para nós não tem nada que impeça que nós nos acheguemos a Deus. Nenhum defeito, minha pobreza material ou minha pobreza espiritual, meus pecados, minha culpa, nada impede que eu seja aceito por Deus como seu filho, sua filha amada. Por isso, não procure sua felicidade no final da estrada, encontre-a no caminho, porque Jesus Cristo mesmo é o caminho, a verdade, a vida. Se você tem Cristo, você tem esta vida abundante que Deus promete. Por isso Ele nos deu sua palavra. Não apenas um rolo de um livro, mas a Bíblia toda a sua palavra. A palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Se você está num momento difícil, se sentindo como alguém que está num deserto, solitário, ou dificuldades, estrada esburracada, assim diz o Senhor, vale para você também. Assim diz o Senhor que te criou: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se temos esse nome, Jesus Cristo, não precisamos mais procurar ou correr atrás da felicidade. Ela nos é presenteada em meio ao nosso caminho, mesmo que estejamos no vale da sombra da morte. Nos é presenteada por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Com ele, tal como aquele tesoureiro, também nós podemos seguir nosso caminho alegres,
onde quer que a estrada nos leve. Amém. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Convido para elevarmos nossos pensamentos e nossos corações a Deus em oração. Deus Santo, queremos neste momento interceder, pedir pelas pessoas que procuram a felicidade onde não pode ser encontrada, que confundem felicidade com prazer ou alegrias passageiras. Pedimos por aqueles que estão sofrendo, para que não se desesperem e não lhes seja roubada a alegria prometida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Rogamos ainda por aqueles que perderam seus bens e principalmente aqueles que perderam entes queridos nas enchentes no sul do país. Ó Deus, permite que possam encontrar em Ti aquele Deus que traz um consolo e esperança nova. Rogamos mais uma vez pela convivência nas famílias. Sabemos que em muitos lares, marido e mulher não estão bem em seu relacionamento, que possam aproveitar esse tempo para melhorar seu relacionamento. Senhor, pedimos por paciência, por esse tempo em que precisamos ficar trancados em casa, e também para que ninguém se descuide, que continuemos tomando todos os cuidados necessários, sem que o pânico tome conta, porque Tu és aquele que cuida de nós. Nós temos a promessa da Tua presença todos os dias. E assim, tudo aquilo que ainda nos ocupa e preocupa, incluímos na oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vamos com esta bênção e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Como falei no início, as comunidades são formadas por pessoas que se sabem amadas, perdoadas por Deus, que têm a esperança da vida eterna pela fé em Cristo Jesus, que sabem, sou filho, sou filha de Deus, e em gratidão querem contribuir, pagando uma mensalidade, para que outros possam saber dessa boa notícia. Então, quem assim quiser contribuir, sinta-se livre. Nós vamos projetar então o número da conta, mas quem não é da comunidade, contribui lá onde
é membro, ou se não for membro, é totalmente livre, mas saiba que nós contribuímos por gratidão e não para receber alguma coisa de volta. Nós já recebemos sentido para a vida, recebemos esperança que ninguém nos pode roubar. Louvado seja Deus. Amém. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei